O Freud ele continua o texto dizendo de outros perigos, né, que vão surgir ao longo do tratamento, porque novos e mais profundos movimentos pulsionais, Triebhegungen, que a edição standard traduz como impulsos instintuais, né? Então, novos e mais profundos movimentos pulsionais, como eu traduzo, que até então não se haviam feito sentir, podem vir a ser repetidos. Isso já é abre uma porta super interessante que a Silvia Bleichmer, uma analista argentina, trabalha em alguns textos dela, sobre a neogênese, né? Então quer dizer que novos movimentos pulsionais antes desconhecidos, né, do próprio sujeito podem vir a serem reconhecidos, de tal maneira que, né, algum tipo de transformação, né, de circuito ou um tipo de localização do sujeito num circuito pulsional também possa ocorrer. É um tipo de tese que está presente no texto que vale a pena a gente pensar nisso. A partir de um certo momento, o Freud vai dizer, bom, então, a transferência, ela vai ser a via facilitada, por assim dizer, para que essas repetições aconteçam, elas apareçam e que a partir delas, dessa repetição propiciada pela transferência, induzida pela transferência, a gente possa conversar sobre ela, a gente possa elaborar esse tipo de repetição. A ideia do Freud, ele vai insistir um pouco nessa ideia, dizendo o seguinte: o analista está preparado para uma luta perpétua com o paciente. Então, observem mais uma vez a metáfora bélica do Freud no campo do tratamento, né? Então, o paciente luta contra o sintoma, o analista luta contra o paciente e, obviamente, as lutas, né, os conflitos psíquicos internos, né, ao analisando, e claro, o Freud não fala muito disso, mas é claro, os conflitos internos também ao analista. Então, o analista está preparado para uma luta perpétua com o paciente para manter na esfera psíquica todos os impulsos que esse último gostaria de dirigir para a esfera motora, e comemora como um triunfo para o tratamento o fato de poder ocasionar que algo que o paciente deseja descarregar em ação seja utilizado através do trabalho de recordar. Se a ligação através da transferência transformou-se em algo de modo algum utilizável, em algo de algum modo utilizável, o tratamento é capaz de impedir o paciente executar algumas ações repetitivas mais importantes e utilizar a sua intenção de assim proceder in statu nascendi como material para o trabalho terapêutico. Freud está sendo claramente diretivo aqui, né? Existe um tipo de direção do tratamento, que é o seguinte: olha, vamos repetir menos. Cuidado, de novo, essa ideia de prudência me vem muito oriunda da clínica freudiana, né? Cuidado, não age tão rápido, né? Pensa melhor, reflete melhor, elabora melhor, lembra do o que está te levando a agir dessa forma. Esse tipo de advertência, né, de que calma, você não precisa repetir, e você pode se lembrar aqui, trazer para análise, trazer para a esfera psíquica esse impulso que de outra forma você faria agir, né, de forma motora, traz para análise antes. Essa lógica, né, que o Freud vai dizer, olha, se a gente consegue utilizar a transferência para isso, né, para fazer esse pedido, né, traz para dentro da análise, traz para dentro do aparelho psíquico, traz para dentro da tina, é a metáfora que o Laplanche vai usar para falar do aparelho psíquico e do espaço analítico, né? O Freud vai dizer, olha, a gente está diante da situação in statu nascendi, né? Ou seja, no momento em que ele nasce, no momento do nascer, na situação originária, como eu gosto de interpretar ao lado de Laplanche. E é exatamente por isso que a temperatura
né, da análise ela é tão alta e daí permite que o paciente, pela primeira vez, ele recue diante da repetição, que era compulsiva, e diante desse recuo, a partir desse recuo, ele possa agir de forma mais cautelosa, agir de forma mais prudente, ou, como Freud disse, de forma mais tolerante com relação ao seu desejo de agir, né? Então é um convite. E aí tem uma parte engraçada nesse parágrafo que o Freud fala que o paciente vai ser... a gente vai fazer o sujeito prometer não tomar quaisquer decisões importantes que lhe afetem a vida durante o tempo do tratamento. Por exemplo, não escolher qualquer profissão ou objeto amoroso definitivo, mas adiar todos os planos desse tipo para depois do seu restabelecimento. A passagem é engraçada, tendo em vista o longo período, né, que de maneira geral constitui uma análise. Uma análise, né, pode durar bastante tempo, muitos anos, né? Então, pedir isso, né, para que o sujeito não escolha uma profissão ou um objeto de amor definitivo é meio absurdo. Mas um pouco pelo excesso dessa promessa que o Freud tá pedindo para o paciente fazer, para o analisando fazer, é uma promessa de prudência, né? Dizer, olha, a gente está falando dos seus conflitos, falando das razões pelas quais você age e existe no mundo, e nós não sabemos muito bem dessas razões. Você não sabe. Você tem que, de alguma maneira, admitir isso. E pelo fato de você não saber, cuidado. Cuidado ao tomar decisões muito graves e muito importantes na sua vida, como mudar de profissão, ou namorar alguém, ou se casar com alguém, porque isso tem consequências grandes, né, para você mesmo, mas principalmente não pelas consequências em si, isso óbvio é totalmente importante, mas existem razões que você tem que analisar e que você tem que saber para saber exatamente do tipo de consequência que você vai gerar produzindo esse tipo de escolha. Então é uma promessa que obviamente, né, não se aplica mais ao tratamento atual, né, não é uma questão, né, para o analista, quer dizer, é muito mais interessante para a gente trabalhar o que um analisando vai trazer do ponto de vista da sua vida cotidiana, das escolhas que ele tem feito, inclusive dos efeitos dessa escolha, né? São exatamente os efeitos, muitas vezes trágicos, né, das escolhas que fazemos de forma repetitiva, de forma compulsiva, são esses efeitos trágicos que vai fazer com que a gente também ganhe essa certa prudência que o Freud está nos convidando. Então, não é de início, né, o papel do analista fazer com que o sujeito prometa isso, mas eu acho que há algo, e pode haver algo, e isso também está em discussão, a gente pode discutir isso do ponto de vista técnico, né, se um analista pode, em alguma medida, alertar, né, dizer da repetição, dizer da prudência com relação às escolhas que um paciente faz. A situação oposta, né, a esse tipo de intervencionismo do Freud, esse tipo de né, direcionamento muito incisivo do Freud, a direção oposta, que é a direção de um certo silêncio, digamos, conivente, que pode ser conivente, com uma tragédia que nós, na posição de analista, muitas vezes podemos saber que é uma tragédia anunciada. Essa posição de conivência silenciosa também me parece uma posição que deva ser questionada, né, de forma também da mesma forma ou com o mesmo tipo de crítica que a gente está questionando, e eu acho acertadamente, um tipo de intervencionismo muito pesado. Então, assim, são questões que a técnica vai colocando para a gente, né? A técnica vai colocando esse tipo de questão, que são questões, eu insisto, um tanto políticas, um tanto morais, mas fundamentalmente questões éticas, né? Assim, que estão nos convocando a pensar. Por quê? Por que você vai tomar essa atitude? Por que você vai escolher essa pessoa como cônjuge? Por que você vai mudar de emprego? Se perguntar sobre o seu desejo
é, de alguma maneira, se autorizar a ter coragem de pensar nos efeitos das suas escolhas, efeitos sobre você mesmo, efeitos sobre os outros, né? Que tipo de engrenagem, que tipo de circuito te leva a fazer essa escolha. Observem que por trás dessa conversa aqui subsiste a crença fundamental na teoria freudiana de que nosso desejo não é consciente, né? Por mais consciente que nós sejamos, por mais consciência que tenhamos, né, das escolhas e tal, é sempre bom lembrar que o que constitui o nosso desejo é o pulsional, e o pulsional ele é fundamentalmente inconsciente, jamais totalmente aberto na consciência, jamais claro, totalmente claro na consciência, e é isso que esse tipo de postura presente nesse parágrafo me parece convocar, né? Nós somos e agimos a partir do inconsciente. Nós existimos a partir do inconsciente. E isso faz uma exigência moral para com nós mesmos se tornar inevitável. Uma exigência moral se torna inevitável a partir disso, dessa tese de que nós somos a partir do inconsciente. Qual exigência é essa? A exigência de prudência, né? De que nós não só temos que ter cuidado com o que escolhemos, falamos, né, nos relacionamos, etc., mas que nós temos sim que lidar a posteriori, quase sempre a posteriori, com as consequências das ações que nós fizemos, das escolhas que fizemos e que vão ser sempre abertas a novas interpretações, porque vão estar sempre comprometidas com desejos e crenças inconscientes que, na ocasião da ação, da escolha, não estavam, porque nós somos a partir do inconsciente. Aprender isso ao longo do tempo, e fundamentalmente numa análise, me parece um antídoto razoável, não completamente seguro e não completo, e não né, de forma um antídoto de forma a neutralizar completamente os efeitos da compulsão à repetição, mas é um antídoto muito razoável contra a compulsão à repetição. É um antídoto que, no limite, faz com que a gente, pelo menos, sofra menos com aquilo que nós somos compelidos a repetir. Né? No limite, de fato, é impossível parar de repetir, é essa a crença do Freud, né? O sujeito é pulsional, portanto ele está condenado a repetir, mas me parece, o que a gente pode detectar aqui é que a gente pelo menos repete e pode repetir de uma maneira menos agressiva, né, com relação a nós mesmos, com relação aos outros, uma maneira menos disruptiva, menos comprometida com a pulsão sexual de morte, se a gente quiser ler a compulsão à repetição a partir do Laplanche.